Olá, bom dia, minha amada, meu amado, meu irmão, minha irmã querida. Eu saúdo a você com a paz de Cristo, amém? É uma alegria estarmos reunidos mais uma vez, mesmo que virtualmente. Esperamos em Deus que esse tempo esteja perto de acabar para a gente voltar à nossa interação presencial, né? E eu falo dessa alegria porque é uma alegria que contagia o nosso coração poder estar com os irmãos, né? Virtualmente, sim, mas sinceramente, presencialmente é uma coisa muito melhor, né? Muito mais dinâmica, muito mais alegre, a troca, o tempo, né? Da gente conversar é muito melhor, né? Mas eu creio que Deus nos dará esse tempo novo, né? Vamos orar, meus irmãos? Deus querido, Deus amado, estamos reunidos aqui, Pai, nessa manhã para essa lição da revista dos 10 mandamentos aplicáveis aos dias atuais, Pai. Espírito Santo de Deus, que Tu possas falar aos nossos corações, os nossos ouvidos estarem abertos para entender o Seu recado, Pai. Oramos assim no Teu nome, Jesus. Amém. Querido, querida, adúlteros e adultério na balança de Deus. Sétimo mandamento, Êxodo 20:14. Não adulterarás. Adúlteros e adultério. Como está isso na balança de Deus? Como isso é aplicável na balança de Deus, né? O próprio mandamento é imperativo e diz: não adulterarás. Ou seja, você não deve cometer esse ato. Mas entre o que está sempre explícito na Bíblia e como o homem trabalha com o mandamento, né? Aí há um oceano, né? Porque o homem, por sua natureza pecadora, tende a fazer o contrário, né? Mas o sétimo mandamento é imperativo: não adulterarás. E aí o nosso irmão pastor escreveu essa introdução que eu achei muito interessante, não posso deixar passar desapercebido sua atenção para isso, eu peço. Diz assim, ó: em todo ser humano, independente de sua nação, tribo, comunidade, crença ou cultura, existe um senso moral que reconhece o que é certo ou errado, ético ou imoral, e que o mal tem como consequência o julgamento e punição. Por isso, o apóstolo Paulo afirma que o homem, a despeito de conhecer os 10 mandamentos de Deus, é injustificável diante do seu Criador. Existe a lei moral, né? Todo ser humano sabe que existe no mundo todo, né? Ele sabe que é certo, que é errado, né? E ele sabe que vai haver um julgamento, né? E Paulo termina aqui, né? Dizendo que, a despeito de conhecer os 10 mandamentos, conhecendo ou não os 10 mandamentos, né? O homem é injustificável diante de Deus, né? E aí, não adulterarás, né? Não adulterarás é algo muito forte, muito latente para os dias atuais, né? Muito atual, né? A Bíblia é muito atual e a gente pensa: não adulterarás. O que é o adultério, né? O adultério é um pecado que tem ramificações espirituais e morais para o homem, né? O autor fala aqui, ó: a sociedade atual peca não apenas por suas obras. A sociedade atual somos nós, eu e você, né? Deus diz: não adulterarás, e o homem adultera, né? A sociedade atual peca não apenas por suas obras, pensamentos ou delitos, mas está em rota de colisão com o próprio Criador por duvidar ou desdenhar da sua silenciosa lei moral, né? Isso é muito grave, muito sério, né, irmãos? A gente peca mesmo sabendo que não deve. E essa sociedade atual, que somos nós, estamos em colisão com o Senhor. Não adulterarás. Hoje em dia, o adultério é tido como algo normal, prazer da carne, satisfaz a mente, satisfaz aos olhos, né? A beleza está nos olhos de quem vê, diz aí, né? Depende, né? Há um poeta que disse isso, mas a gente tem que tomar cuidado, porque se os seus olhos estão cobiçando algo que não é seu, algo que é de alguém, ou que você não deve cobiçar, tá errado, né? Não adulterarás também. Não é possível, o autor trata até disso aqui, não é possível apreciar algo bonito? Não.
Eu não creio, e o meu irmão pastor que escreveu aqui disse que não crê. Por quê? A beleza é algo apreciável, mas dentro da ótica de Deus, né? Dentro do puro, dentro do limpo. O homem não é limpo, nossa mente não é limpa, nossa mente é pecaminosa, nossa mente é maliciosa. A gente olha e já coloca maldade na situação. É aí que a gente peca, né? A gente tem que se purificar. Se não é para olhar, não olhe, irmãos. Se não é para apreciar e vai te fazer pecar, não olhe. Olhe para o outro lado, tá? Não peque contra Deus, porque o nosso problema é que a gente acha que peca contra as pessoas, contra o nosso próximo, nosso cônjuge, seja quem for. Mas a gente peca primeiramente contra Deus. A gente não entende isso. O problema é esse. A gente não entende isso. Que o primeiro efeito, a primeira causa e efeito do nosso pecado é contra Deus. E a gente acha que é contra o próximo. O próximo será atingido, mas a gente peca contra Deus. E nós fazemos parte dessa sociedade poluída atual aqui, que está em rota de colisão, porque nós duvidamos e desdenhamos, porque Deus é longânimo e é tardio para punir-nos. E aí a gente pode, acha que é a revelia. Vamos pecar, que Deus não está nem aí, Deus não pune. Vamos fazer, vamos ficar tranquilo, vamos seguir essa rota aí. Não é assim, meus irmãos. Deus pesa tudo, Ele é longânimo e Ele é tardio em irar-se, porque Ele está o tempo todo nos dando chances, nos dando aí formas da gente se arrepender, da gente se consertar, né? Da gente parar de adulterar com a nossa mente, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com a cobiça dos nossos olhos. A gente precisa corrigir essas coisas. Se você tem feito isso, por favor, saiba que você está fazendo primeiro contra Deus, não satisfazendo algo da sua mente, da sua carne, mas você está fazendo contra Deus primeiro. Pense nisso, tá? E aí o irmão dividiu aqui esse tipo de adultério em 3 adultérios. O primeiro é o conjugal. Ele fala desse tipo de adultério conjugal que ele é contra o nosso cônjuge, né? Que aí fere os filhos, a família é maltratada, há sequelas indivisíveis. Eu conheço uma pessoa que hoje tem 33 anos, os pais se separaram, ela tinha 18, ela tem sequelas até hoje, tem 15 anos isso. Ela carrega sequelas, já é tratado em psicólogos, já é tratado muitos anos, mas a sequela da separação, e ela já era uma jovem, ela carrega ainda. Então, a separação por infidelidade machuca muito, né? E o irmão disse aqui também, a sociedade atual precisa entender que o 7º mandamento vai muito além de um simples não, né? Não adulterarás. Ele vai muito além, esse 7º mandamento, além de um simples não. Ao anunciar que adultério é um pecado moral, olha só, adultério é um pecado moral, tá? O Senhor demonstra que nos ama e nos protege do perigo, pois todos aqueles que estão em adultérios estão ferindo a si próprio, ao cônjuge, aos filhos inocentes e, não obstante, a santidade de Deus. Quem adultera conjugalmente está ferindo a Deus, ao cônjuge, aos filhos inocentes. Querido, querida, se você faz isso, por favor, preste atenção. Está ferindo a santidade de Deus. E nós já tratamos tanto de santidade aqui, né? Você sabe que a santidade de Deus é algo que Ele requer de nós. Por favor, vamos prestar atenção. Se precisamos dar conselho a alguém que anda fazendo isso, vamos nos preparar para dar. Porque esse é um pecado muito grande, muito grave, tá? Adultério social. Adultério social é algo muito praticável hoje, né? Gatos de luz de net, fraudes do INSS, fraudes do Bolsa Família, provas de vidas que não existem. É um adultério muito terrível, né? Um adultério social onde você acha que está. O governo, ele me rouba, eu também roubo o governo, não tem problema. Irmãos, a gente tem que fazer a nossa parte, porque Deus disse que
Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O problema é que a gente vive num país com raízes corruptas, né? E o jeitinho brasileiro vai arrumar coisas que a gente não vai arrumar com a nossa justiça social. Não vai arrumar. Irmãos, vou falar uma coisa para você. Particular. Eu pago imposto de renda todo mês. E eu não gosto de pagar imposto de renda porque eu não vejo nada devolvido na saúde nem na educação para ninguém. A gente geralmente paga imposto de renda, paga saúde e paga educação, né? Eu não gosto de pagar imposto de renda, mas eu jamais deixei de recolher o imposto de renda. Porque o imposto de renda é uma aplicabilidade moral. Se você está dentro de uma faixa etária financeira, você precisa pagar mensal ou anual no seu ajuste de contas. Me perdoe, se você não está ajustando as contas no final do ano, está errado isso, tá? Você faz parte dessa aplicabilidade do adultério. Aqui que o irmão fala, do adultério, infelizmente, muito infelizmente, do adultério social. Todos os tipos de gatilhos que a gente faz, a gente está fazendo contra Deus também. Ah, mas o país é injusto, as leis são injustas, ninguém me dá nada de volta. Aquele que é justo vê os seus atos. É Ele quem recompensa, é Ele quem abre novas portas, é Ele que conserta aquelas coisinhas que estavam erradas. Ele fala muito aqui no começo, ó, do jeitinho brasileiro, ó, faceta de exemplos positivos e negativos, né? A economia brasileira, o jeitinho brasileiro, positivamente, também revelou pessoas que perderam empregos, perspectivas e trabalharam talentos, mas a gente tem um problema do jeitinho brasileiro, que a resposta foi que a desigualdade social existe e vamos ajustar para nós. Tá errado, tá? Qualquer tipo de jeitinho de gatilho tá incorreto, tá? Não faça, tá errado. Estamos fazendo contra Deus, é um adultério social dentro desse 7º mandamento, é um adultério social. Preste bem atenção nisso. Vamos lá, a gente tem que pagar as nossas contas, arcar com as nossas despesas. Se você não pode, saia do que você não pode, mas não fique devendo instituições em nome de uma justiça social que você e eu não produzimos, tá? Adultério espiritual. Adultério espiritual é terrível, né? A gente adorar outros deuses, a gente conclamar outros deuses, apoiar pessoas que o fazem, né? Existe uma multidão que desconfiava de Jesus, seria ele mesmo o Filho de Deus, né? Então Jesus disse que o sinal, que ele não daria sinal nenhum, mas o sinal que ele daria, né? Era para comprovar que ele era Filho de Deus, né? O único seria igual ao profeta Jonas, né? É porque eles estavam atrás de saber o que Jesus fazia. Então, e Jesus o chama de geração adúltera, né? Interessante isso, né? Jesus chama aquela multidão de geração adúltera, né? E por quê? Porque é aquela comprometida com outros deuses, né? Queriam testar Jesus e comprometida com outros deuses, né? E tá aqui, ó, o grande adultério contra Deus. E quanto alguém deixa de adorá-lo e passa a adorar a si mesmo, vive para satisfazer as suas próprias vontades, serve a si mesmo e não a Deus. É o crente que somente vai em busca das bênçãos de Deus e não do Deus das bênçãos, né? E aí ele traça aqui esse perfil desse crente que existe hoje, que é tão latente, né? O crente que busca as bênçãos, o crente que quer Deus condicionado a ele e não ele condicionado a Deus. Isso também é um adultério espiritual que você não deve fazer, e nem eu e nem você devemos fazer. Deus está acima de tudo e de todos, Ele governa, nós somos servos dEle, mordomos dEle e concomitantemente Ele nos dará tudo o que precisamos para viver nesse mundo, né? E a salvação eterna que não tem preço, né? Que não tem preço, que não é avaliada por aqui, né? E ele trabalha aqui para o final, né? Do pensar e agir dele, que é muito interessante, que eu gostei e gostaria de ler aqui para você, ó. O adultério destrói o equilíbrio familiar, né? Quando os pais adulteram, certamente a harmonia e o exemplo moral são dilacerados. Os adúlteros não são mais para os filhos um modelo moral.
né? E eu acho que nem para ninguém. Sinceramente, você entende que a atual sociedade ainda pensa assim? Ou tudo é válido em nome do pseudo-amor? Né? É uma pergunta que o irmão pastor deixa aqui, né? A outra pergunta é: qual deve ser o nosso sentimento quando olhamos pela janela e vemos o vizinho que se relaciona com outros deuses para conseguir manter o seu padrão de vida? Como devemos agir quando o nosso vizinho idólatra prospera e o crente fiel ainda guarda as bênçãos vindas do Senhor? Outra pergunta. A última pergunta ele diz: a atual geração de evangélicos são interesseiros? Ou seja, só se relaciona com Deus por causa das suas bênçãos? Mais uma pergunta, né? Irmãos, 3 tipos de adultérios, né? Que você e eu temos que pensar sobre eles e refletir. O adultério espiritual, contra Deus, o adultério social, contra a sociedade, e o adultério conjugal, contra o cônjuge. A gente precisa olhar isso e ver que Deus diz: não adulterarás. Mas é para a gente não fazer mesmo, para a gente ter decência espiritual, sabendo que nós prestaremos conta a um Deus compassivo e longânimo, que tem paciência e quer que todos se salvem, mas não deixará de aplicar a justa punição, né? Porque Deus é amor, mas Ele também é justiça, né? Abramos os nossos olhos para o não adulterarás, que não diz respeito só a um laço matrimonial. É muita coisa de adultério incorretos que existe hoje contra o nosso Deus. Que tenhamos uma consciência moral limpa, que mudemos de atitudes, que o que fazemos não façamos mais e que a gente seja reto diante de Deus. Pois os mandamentos são aplicáveis, os 10, aos dias atuais. E eu e você estamos inseridos nele porque Jesus nos salvou e quer que o cumpramos corretamente e dignamente. Tá bom? Boa semana, um beijo no seu coração, Deus abençoe muito você. Obrigada por participar da EBD. Você é um presente de Deus para as nossas vidas e nós nos alegramos por esse tempo de interação. Deus abençoe, uma ótima semana. Fique na paz.